Jimmy Kimmel é suspenso. Será que The View é o próximo? Não! As acusações de terrorismo contra Luigi Mangione foram retiradas. E acontece que o FBI não tem sido tão honesto assim. Estou chocado. Isso e muito mais nas manchetes do American Coverage desta semana. Bem-vindo ao American Coverage. Sou Chris Chappell. Obrigado por comentarem com o emoji da bandeira americana. Isso tem ajudado bastante no engajamento e no algoritmo do YouTube, que gosta tanto quando falo sobre o assassinato de Charlie Kirk, quanto os democratas gostam do tema. Falando em Charlie Kirk, a semana passada foi difícil? Ainda lidamos com as consequências. Muitas pessoas da esquerda comemoraram a morte dele e espalharam notícias falsas como Jimmy Kimmel, que aparentemente insinuou que o atirador era Make America Great Again, mesmo depois de ficar claro que não era. Isso não acabou muito bem para ele. Agora tem um pouco mais nessa história. Um dos grupos de mídia que influenciou a decisão da American Broadcasting Company de suspender o programa de Kimmel, a Nexstar, está no meio de uma fusão de 6 bilhões com a empresa Tegna. Mas isso requer a aprovação da Comissão Federal de Comunicações, cujo chefe, no início desta semana, considerou multar Kimmel por espalhar desinformação. Isso fez muitos surtarem achando que o governo Trump atacava a liberdade de expressão e silenciaria qualquer crítico. Mas cuidado, porque Kimmel era um moderado. A esquerda não pode ser maldosa. Há motivo para preocupação após Pam Bondi dizer isso na terça-feira. Há liberdade de expressão e discurso de ódio. E agora, principalmente após o ocorrido com Charlie, não há espaço para isso em nossa sociedade. Nós vamos com certeza te responsabilizar. Vamos atrás de você. Se você estiver atacando alguém com discurso de ódio... Exatamente como Kirk teria querido. Após forte reação da esquerda e direita, ela recuou. Mas voltando a Kimmel e à Comissão Federal de Comunicações, não foi só a Nexstar, prestes a uma grande fusão, que queria o cancelamento de Kimmel. Os anunciantes reclamaram. E outras emissoras afiliadas, em especial o conservador Grupo Sinclair de Radiodifusão, disseram que não iriam exibir o programa, o que teria prejudicado a audiência de Kimmel, que talvez já não fosse boa. Então, isso foi porque os anunciantes e emissoras também tinham medo de Carr ir atrás deles? Eles ficaram chateados com Kimmel por mentir descaradamente sobre uma tragédia tão sensível? Não tenho certeza se podemos saber. Trump ficou muito satisfeito e até sugeriu que Jimmy Fallon e Seth Meyers seriam os próximos. O que certamente alimentou a narrativa de Trump como um autocrata silenciando críticas. Essa manchete é enganosa. O que Trump disse foi: lá em algum lugar que as emissoras estavam 97% contra mim. De novo, 97% negativo. A licença deles talvez devesse ser retirada. Trump, cheio de mentiras, está apenas com 92% negativo. E isso pode ser um problema. Depois que Kimmel foi cancelado, o presidente da Comissão Federal de Comunicações, Brandon Carr, sugeriu que The View deveria ser investigado em seguida. Mas isso não fere a liberdade de expressão nem viola a Constituição. A Comissão Federal de Comunicações possui regra de tempo igual. Emissoras devem garantir igualdade de oportunidades a todos os candidatos, exceto em programas de notícias. Carr disse que você pode argumentar que O Ponto de Vista é um programa de notícias legítimo. Mas ele disse que vale a pena investigar isso, assim como outros programas, para ver se eles ainda se qualificam como programas de notícias legítimos e, portanto, estão isentos do regime de igualdade de oportunidades que o Congresso estabeleceu. Há claramente um viés esmagador na grande mídia, assim como mentiras descaradas sendo propagadas para milhões de americanos, o que pode contribuir para radicalizar indivíduos a fazer algo como assassinar Charlie Kirk. Qual é a solução? Podemos resolver isso sem violar os princípios fundamentais da América, as coisas que Charlie Kirk morreu defendendo? Uma coisa é certa. Banir Trump das redes sociais não teve nenhuma consequência futura. Trump processa o New York Times por difamação e calúnia, pedindo 15 bilhões de dólares. Advogados de Trump dizem que o New York Times virou porta-voz do Partido Democrata. Já o jornal afirma que Trump tenta intimidá-los e restringir a liberdade de expressão. Embora muitos considerem o caso frívolo e vingativo, o mesmo foi dito sobre o processo de Trump contra a American Broadcasting Company, que resultou em um acordo de 15 milhões de dólares.
o que não condiz com um presidente. Ele não deveria processar veículos de imprensa. Ele deveria ganhar milhões de dólares tradicionalmente. Cobrando $400 mil por palestras em empresas, como Obama. Esse discurso não é gratuito. Lembra que no início um idoso foi preso suspeito de ser o atirador no caso Charlie Kirk? Bem, aquele senhor, George Zinn, admitiu à polícia que fez isso para desviar a atenção do verdadeiro atirador. Zinn é conhecido pelas autoridades de Utah como provocador político. Esse termo sofisticado significa que ele é muito irritante. Ele já foi removido e preso em vários protestos anteriormente. Ele se tornou a primeira pessoa banida de um shopping recém-inaugurado em Salt Lake City. Eu pensava que o pior que os idosos faziam nos shoppings era caminhar neles cedo. Zinn é acusado de obstrução da justiça, mas esse é seu menor problema. Ele também foi acusado de posse de conteúdo pornográfico depois que a polícia encontrou, você sabe, no celular dele. É, como se essa história não pudesse ficar mais sombria, eles ainda jogaram uma pitada de PDF por cima. Acho que preciso de uma pausa para a saúde mental como nos Estados Unidos da América. Assim está melhor. Só essas criaturas nuas menores de 18 deveriam estar no celular de alguém. Continuando no tema das consequências da semana passada, temos Trump dizendo que os Estados Unidos da América iriam designar a Antifa como uma organização terrorista. Se você esqueceu que ele fez isso, não se preocupe. Também apaguei quase todo 2020 da minha memória. Vai ser diferente de 2020 desta vez? Como o Antifa não é centralizado, o governo Trump pode acusar qualquer pessoa de ser Antifa, classificá-la como terrorista e suspender seus direitos civis, como ocorreu após o 11 de setembro. Eu não sei, cara. Eu só estou tão cansado. Tem notícia demais e nunca para. Nunca para. Mas Antifa é um pouco mais do que só uma ideia. Gravei um episódio sobre isso em 2020, confira no link abaixo. Talvez haja um lado positivo nessa história. O jornalista Andy Ngo revelou que uma célula Antifa no Oregon teme estar com a imagem pública ruim. Então eles querem usar Israel como uma questão divisora para separar a direita. Isso é lindo. A extrema esquerda e a extrema direita se unindo para odiar os judeus. Progresso? Enquanto isso, lembra do assassinato de Irina Zirutska ocorrido há 16 anos? Estão circulando rumores nas redes sociais de que o suposto assassino, DeCarlos Brown Jr., foi solto por um juiz da Carolina do Norte. Isso não é totalmente verdade. O juiz só o enviou a um hospital psiquiátrico para avaliar se ele tem capacidade mental para ser julgado. Porque talvez ele só precise de algum tratamento e possa ser solto pela 15ª vez. Juiz de Nova York retirou acusações de terrorismo contra Luigi Mangione, mas manteve a de homicídio em 2º grau. Isso significa que, caso Mangione seja considerado culpado, ele não enfrentará uma sentença obrigatória de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O que também significa, ainda existe chance de uma fã ficar com ele quando sair da prisão aos 90 anos. É só esperar mais 60 anos, senhoras. Passando de galãs para barcos de drogas, supostamente. Os Estados Unidos da América destruíram outro suposto barco de drogas venezuelano, matando 3 pessoas. Como comentei após o primeiro ataque ao suposto barco de drogas, Trump declarou guerra ao que chama de narcoestado venezuelano, acusando-o de ajudar a inundar os Estados Unidos da América com drogas. Ele diz que essas drogas representam uma ameaça à segurança nacional e que foi confirmado que eram traficantes de drogas. Nem todos acreditam nisso pelas evidências, já que quase nada foi mostrado. Mas pode não ser o último desses ataques. O presidente dos Estados Unidos da América declarará guerra às organizações narcoterroristas. Operava em águas internacionais rumo aos Estados Unidos da América para inundar o país com veneno. Sob o comando do presidente Trump, isso acabou. Talvez vejamos um terceiro ataque seguido. Seria impressionante, pois no boliche isso é um turkey. O presidente do Comitê Judiciário do Senado, Chuck Grassley, revelou que a investigação do FBI sobre as eleições de 2022 envolvendo Donald Trump, chamada Arctic Frost, também investigou a Turning Point Estados Unidos da América de Charlie Kirk e outros republicanos importantes.
No total, 92 alvos republicanos, incluindo grupos republicanos e pessoas ligadas ao partido, foram colocados sob investigação da Arctic Frost. Nessa lista política estava um dos grupos de Charlie Kirk, a Turning Point Estados Unidos da América. Em outras palavras, Arctic Frost não era apenas um caso para investigar politicamente Trump. Foi o veículo pelo qual agentes partidários do FBI e promotores do Departamento de Justiça puderam alcançar seus objetivos partidários e investigar de forma imprópria todo o aparato político republicano. 92, um para cada ano de vida de Grassley. A investigação foi liderada pelo conselheiro Jack Smith, que lembra como eu seria com 11 filhas adolescentes. O diretor do FBI, Kash Patel, afirmou que o FBI não será mais usado como arma por nenhum lado. O que estou fazendo é proteger este país, promover reformas históricas e combater a instrumentalização da inteligência por pessoas como você. Caso você esteja se perguntando sobre todo esse barulho, Patel fez os comentários que você acabou de ver enquanto falava com Adam Schiff durante uma audiência no Senado. Schiff presidia o Comitê de Inteligência da Câmara quando Arctic Frost, uma marca real de vodka, surgiu. Mas olha, Kash prometeu que o FBI não seria mais usado como arma, e Kash sempre cumpre suas promessas. Então você vai trabalhar comigo nessa questão para sabermos quem trabalhou com Jeffrey Epstein na construção dessas redes de tráfico sexual? Sem dúvida, senador. O tráfico sexual infantil não tem espaço nos Estados Unidos. Se eu for confirmado diretor do FBI, farei de tudo para que o público americano conheça totalmente o que ocorreu no passado. Pouco depois... Para quem, se é que houve alguém, Epstein traficou essas jovens além dele mesmo? Para ele, não há informação confiável. Se houvesse, eu teria aberto o caso ontem dizendo que ele traficou para outros. Uau! Acho que todos nós devemos um pedido de desculpas ao príncipe André. Esta é a foto de um homem inocente bem aqui. O que você acha? Comente com o emoji da bandeira americana e veja este vídeo sobre a história da Antifa antes de sair. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir America Uncovered.